Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Estamos aqui para falar sobre mais um videozinho. E hoje nós vamos falar sobre da infância, o esquecimento do passado e a célebre frase: deixai vir a mim os pequeninos, que Jesus falou. O espírito que anima o corpo de uma criança pode ser tão desenvolvido ou mais ainda que o de um adulto, conforme o seu progresso lógico anterior. Enquanto criança, os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não podem propiciar-lhe toda a intuição de um adulto, pois a sua inteligência permanecerá limitada até que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito com o nascimento e só se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Diz Emmanuel, lá no livro Consolador, que o espírito no período infantil, até os 7 anos, ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer um novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem e porque tão profunda é a missão dos pais perante as leis divinas, pois é aí que a criança deve receber as bases do sentimento e do caráter. O estado infantil é uma necessidade do espírito e corresponde aos desígnios da providência, pois é um tempo do repouso para o espírito. O objetivo da encarnação é o aperfeiçoamento do espírito e o estado de infância torna-se mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento com a contribuição de que foram incumbidos de educá-lo. Os pais e os professores espíritas devem ponderar sobre esse item, pois o espiritismo vem abrir um novo capítulo da psicologia infantil, da pedagogia, mostrando a importância da educação da criança, não apenas para esta sua vida, mas para a sua vida própria na evolução espiritual. Os estabelecimentos de ensino podem dar a instrução, mas somente a família pode educar. Portanto, a universidade pode fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Assim, não procederiam os pais se, em vez da criança cheia de graça e ingenuidade, encontrasse sob os traços infantis um espírito adulto, mostrando seu verdadeiro caráter e instinto. O espírito reveste, pois, por algum tempo, a roupagem da inocência. E Jesus está com a verdade, quando, apesar de o espírito já ter vivido muitas e inúmeras encarnações, toma a criança como um símbolo da pureza e da simplicidade. Emmanuel, no livro da Esperança, na lição 17, ele fala: iluminemos o raciocínio sem descurar o sentimento. Burilemos o sentimento sem desprezar o raciocínio. O Espiritismo, restaurando o cristianismo, é a universidade da alma. Nesse sentido, vale recordar que Jesus, o Mestre por excelência, nos ensinou, acima de tudo, a viver construindo para o bem e para a verdade, como a dizer-nos que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. É assim que a infância
não é somente útil, necessária, indispensável, mas ainda a consciência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o nosso universo. O esquecimento do passado. O espírito, quando reencarna, ele esquece totalmente o seu passado. Muita gente participa da ideia de que a lembrança das vidas anteriores no decorrer da vida presente seria de um grande benefício. Entretanto, sendo sábias as leis de Deus, o esquecimento do passado representa uma valiosa contribuição para o espírito poder desempenhar uma nova vida. A lembrança do passado, na maioria das vezes, se tornaria um estorvo, provocando uma verdadeira confusão. Inúmeros espíritos que foram como inimigos numa determinada vida, renascem no seio de uma mesma família, a fim de renovarem e removerem as arestas e aprenderem a se amar. Se eles relembrassem o passado, em muitos casos, a reconciliação seria extremamente difícil. Deus, em sua infinita sabedoria, faz com que se coloque um véu no passado para que o espírito tenha mais liberdade de ação. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Tudo sugere que a recordação das tribulações das vidas anteriores serviria de lição no desempenho da nova encarnação. Entretanto, isso não sucederia, porque subtrairia a liberdade da iniciativa. Em cada nova existência, o espírito usufrui da inteligência conquistada nas vidas passadas, estando em melhores condições de distinguir o bem do mal. Quando o espírito volta ao plano espiritual, descortina-se dentro dele, diante dele, toda a sua vida progressa. Vê as faltas que cometeu e que deram origem aos seus sofrimentos, assim como um modo como se poderia ter evitado tudo isso. Isso serve de orientação para que a escolha numa nova encarnação, na qual possa evitar e reparar assim os erros cometidos. Ele então escolhe provas semelhantes às que não soube aproveitar, ou os embates que melhor possam contribuir para o seu adiantamento. Embora não tenha, durante a vida corpórea, lembrança exata do que foi e do que fez em existências anteriores, ele tem intuição de quase tudo, sendo os impulsos instintivos uma reminiscência do seu passado, levando-o a resistir aos maus pendores. Existem mundos mais evoluídos onde os seus habitantes guardam lembranças claras das suas existências passadas. No entanto, esses compreendem melhor e sabem apreciar a liberdade que Deus lhe permite desfrutar. Em casos muito especiais, existem pessoas na Terra que sabem o que foram e o que faziam. Contudo, abstêm-se de dizê-lo abertamente, pois, do contrário, fariam extraordinárias revelações sobre o passado. O espírito poderá, numa existência, cometer faltas que não cometer em várias outras precedentes. Porém, tudo vai depender do adiantamento atingido. Chegado o termo que a providência lhe designou para viver na erraticidade, poderá o espírito às vezes escolher as provas, às quais deseja submeter-se, para apressar o seu aprimoramento. E geralmente escolhe o gênero de vida que venha julgar mais apropriado e lhe facultar meios que possa, assim, ser mais adequado para resgatar as faltas cometidas e evoluir ainda mais. Se deles triunfar, eleva-se; se fracassar, terá que recomeçar. O homem desfruta sempre do seu livre-arbítrio. Por isso ele tem a liberdade de escolher, quando desencarnado, as provas da vida corporal.
e uma vez encarnado ele tem que escolher entre a prática do bem e a prática do mal. O esquecimento das faltas praticadas na vida anterior não constitui nenhum obstáculo à melhoria do espírito, pois enquanto ele não se lembra delas com precisão, a circunstância de as ter conhecido na erraticidade e de demonstrar desejo de se reparar o guia por intuição, lhe dá a ideia de resistir ao mal, ideia que se chama a voz da consciência, tendo a secundá-la a ação dos espíritos protetores. Estudando o seu próprio caráter, o homem se capacita da necessidade da reforma íntima, porque ele tem consciência das suas próprias tendências. As provas devem ser suportadas resignadamente, sem murmurações, pois na justiça divina a reencarnação propicia resgates necessários para os reajustes. O rico avarento enfrentará a miséria. O cruel defrontar-se-á com a crueldade. O tirano, pela necessidade de trabalhos humildes. O mau filho terá pela sua frente a ingratidão dos próprios filhos. O preguiçoso terá que trabalhar arduamente pela sua própria subsistência. Deixai vir a mim os pequeninos. Então lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse. Mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentaram. O que vendo Jesus levou muito a mal e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daquele que se lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, ele os abençoará. Está lá essa passagem no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, nos versículos 13 a 16. Jesus tomou a infância como símbolo da pureza e da simplicidade. Entretanto, ele não disse de uma forma absoluta que o reino de Deus é para ela, mas para aqueles que se assemelham. Não poderia ser de um modo diferente, pois dado que o espírito não encarna uma só vez, obviamente, quando renasce em outro corpo, traz não só todas as boas qualidades conquistadas nas vidas pretéritas, mas também as imperfeições e as más tendências, porquanto a morte do corpo não representa um banho de sabedoria e da virtude para o espírito. Entretanto, a criança é sempre um exemplo vivo de pureza, e não foi outro objetivo de Jesus ao tomá-la como paradigma, para demonstrar que somente os simples e humildes fazem jus ao acesso aos planos mais sublimados da espiritualidade. Sinônimo do reino de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, do carinho, do desvelo da mãe, cuja ternura aumenta ainda mais diante da sua fragilidade. Ela representa para a mãe a inocência e a candura. É óbvio que a mãe deixaria de ter essa atenção e essa abnegação se a criança tivesse em seus traços o perfil de uma pessoa já amadurecida e nela se revelassem nítidas manifestações do que foi numa vida anterior. Isto se agravaria ainda mais se ela conhecesse os seus antecedentes, pois em muitas circunstâncias, os pais e a criança são espíritos que foram ferrenhos inimigos em outras vidas. O espírito, quando reencarna, ele entra num estado de perturbação e paulatinamente ele perde a consciência de si mesmo, esquecendo suas vidas passadas. Durante algum tempo ele permanece numa espécie de sono, conservando, no entanto, todas as suas faculdades em estado latente. Esse estágio transitório e imprescindível para que o espírito tenha um novo rumo de partida, esquecendo tudo aquilo
que possa representar obstáculo na sua nova existência, principalmente a existência terrena. Ela, contudo, não deixa de sofrer uma reação do pretérito, conservando uma vaga intuição de toda a experiência adquirida. Após o nascimento, suas ideias retomam gradativamente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do seu corpo. No período inicial de sua nova encarnação, o espírito age realmente como criança, pois as ideias que aureolam o seu caráter estão assim como que adormecidas. Nessa fase, a criança é mais dócil e é por isso mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza, fazendo assim ela evoluir. Jesus tomou uma criança como paradigma para a demonstração de simplicidade e humildade, quando ele disse: "Deixai vir a mim os pequeninos". No entanto, em outros trechos do Evangelho, o vocábulo pequeninos abrange todos os homens e todas as mulheres simples e humildes. Todos aqueles que confiam nas palavras do Mestre e que na terra experimentam as tribulações e as dores, mantendo inabalável fé e a confiança em Deus. Eis algumas passagens evangélicas onde a palavra pequenino é empregada por Jesus com esse outro sentido. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Está lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 25. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse nas profundezas do mar. Também está lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 6. Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos ou não fizestes, não o fizestes para mim. Está lá em Mateus, no capítulo 25, no versículo 45. E também, respondendo o rei, lhe dirá: em verdade vos digo que, quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Está lá em Mateus, no capítulo 25, versículo 40. O evangelista Mateus, lá no capítulo 18, dos versículos 2 a 4, diz que diante da indagação dos discípulos sobre quem seria o maior no reino dos céus, Jesus chamou um menino e, pondo no meio deles, disse: em verdade, verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Preceitua o Evangelho que todo aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Jesus se acercou sempre de criaturas simples e humildes, pois sabia que somente estes estavam aptos a assimilar as suas palavras e seguir também, os seus ensinamentos. A sua mensagem morredora era essencialmente endereçada aos brandos, aos mansos, aos pacíficos, aos humildes, em suma, aos sofredores de todos os matizes, os pequeninos da terra. Por isso ele se exultou quando viu que os pequeninos, e não os sábios e entendidos, assimilaram a revelação que descia dos céus. Rendendo graças a Deus por ter revelado essas coisas tão grandiosas aos pequeninos e as ocultando aos potentados e entendidos, o nosso mestre deixou bem claro que somente aqueles estavam em condições de desfrutar das benesses espirituais, pois haviam escolhido a porta estreita como meio de acesso aos planos mais elevados, simbolizados no Evangelho como sendo o reino dos céus
ou o reino de Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Beijos em seus corações.